A Olimpíada de Tóquio começa dia 23 de julho, em meio ao aumento de casos na capital japonesa. Mesmo com protestos dos moradores, o Comitê Olímpico Internacional decidiu manter a data dos Jogos. Mas afinal, como foi a pandemia no Japão? Há risco de lockdown? E por que a maioria da população ainda não está vacinada? O DC Explica te responde essas perguntas. Mas antes disso, já deixa o seu like e se inscreve no canal aqui do NC Total. Ao contrário de outros países da Ásia, como a Índia, a China e a Indonésia, o Japão não adotou um lockdown nacional. Isso porque uma lei impede que o governo possa implementar medidas como a quarentena em todo o país. Apesar de ter algumas restrições, não há multas para quem não cumprir as recomendações do governo. Afinal, elas são apenas recomendações. De forma geral, o país optou por aprender a conviver com a doença, utilizando máscaras, álcool gel, fazendo isolamento social e também evitando beijar e encostar a mão nas pessoas. Esses hábitos já faziam parte da rotina dos japoneses devido à influenza, a famosa gripe, e também uma rinite alérgica muito comum na primavera, chamada de cafuncho. Quem pode nos contar mais detalhes sobre isso é a brasileira Amanda Wagatumi. Ela trabalha como concierge de ambientes e hoje realiza a limpeza minuciosa dos ambientes onde os viajantes passam dentro do aeroporto. Os japoneses, eles são muito certinhos, né? Então, assim, você não vê ninguém na rua sem máscara, né? Desde o começo da pandemia até agora, você não vê pessoas sem máscara. E todos os lugares que você vai, supermercados, consultório, médico, qualquer lugar que você vai, tem o álcool na porta, eles medem a temperatura. Então, assim, eles se adaptaram muito rápido a isso, né, de colocar aqueles plásticos no supermercado. Aí no ônibus e trem não dá. É o lugar que você acaba aglomerando ali com as pessoas, não tem jeito, né, mas tem nos vagões, tem os cartazes ali que foi tudo esterilizado, que é um lugar seguro e tal, então não sei, mas é o único lugar assim que eu acabo aglomerando com pessoas mesmo. Logo no início da pandemia, o governo japonês recomendou que todos não saíssem de casa. E como resultado, muitos japoneses realmente evitaram as saídas desnecessárias. As escolas foram fechadas durante diversos momentos, principalmente quando decretavam estado de emergência, e alguns estabelecimentos também tiveram horário reduzido de atendimento, como restaurantes e bares. Ou seja, por lá, a campanha Fique em Casa realmente deu certo, sem precisar prender nem multar ninguém. Em dezembro de 2020, com o surgimento de uma nova cepa do coronavírus, o Japão decidiu fechar as suas fronteiras. Apenas japoneses e estrangeiros residentes no país puderam voltar ao Japão. Além disso, apesar de não investirem em testagem em massa, o governo japonês ofereceu quartos de hotéis para que as pessoas contaminadas com o coronavírus pudessem se isolar. Mas, mesmo com a maioria da população seguindo as recomendações do governo, uma quarta onda de coronavírus começou em abril no Japão, fazendo com que várias regiões entrassem em estado de emergência, inclusive Tóquio, que declarou estado de emergência até o dia 22 de agosto. O Japão só começou a vacinar a sua população em fevereiro, depois inclusive de diversos países do mundo, inclusive o Brasil. Sim, nós começamos a vacinar antes do Japão. Para acelerar o processo, no final de maio, um programa de vacinação em massa começou nas duas principais cidades do país, Tóquio e Osaka. Sim, tudo eles querem ter bastante cautela, então eles pesquisam, esperam. Tem gente que fala assim, eles estavam esperando vacinar os outros países, ver se dava certo. Mas eu não sei se é verdade, né? O problema do país não é a falta de doses de vacinas, e sim de equipes médicas para aplicá-las. Por isso, apesar da ampliação da imunização nos últimos meses, o ritmo ainda é lento. E é nesse cenário, com alta de casos e vacinação lenta, que o Japão vai sediar a Olimpíada 2020. E por esses motivos, os jogos vão acontecer sem plateia, pelo menos na região de Tóquio. Apenas as cidades que não estão na grande região da capital vão poder contar com no máximo 10 mil pessoas e 50% da lotação máxima do estádio.
Os detalhes sobre como vão acontecer os Jogos Olímpicos você confere no nosso outro vídeo, tudo sobre as Olimpíadas, que você pode assistir aqui em cima ou clicando no link que está na legenda. Como a Amanda trabalha no aeroporto, ela recebeu diversos atletas que estão participando dos Jogos Olímpicos. E por isso ela acredita que o clima, apesar dos protestos, é favorável aos Jogos. Não, aqui teve também bastante protesto sobre essas Olimpíadas e tal, né, pra não fazer, teve sim. Mas assim, eu posso falar ali do aeroporto, que assim, ali que tá recebendo os atletas, já tá chegando as federações, então tem muitos voluntários trabalhando, tem os voluntários que ficam ali só pra bater palma, pra receber as pessoas. Welcome to Japan, fica o dia inteiro lá, as rainhas ficam lá assim, passa, eles fizeram um corredor assim, né, separado para os atletas passarem, o pessoal das federações, e aí tem os voluntários que ficam lá, uns com a plaquinha e o outro só dando boas-vindas lá, batendo pau, recebendo eles. Então, assim, ali no aeroporto o clima tá bem assim, tipo, meio que de festa, né? Assim, apesar de todos os cuidados, muito cuidado, a gente, tipo assim, mudou bastante coisas lá, eles já estão se preparando já assim há meses e fazendo treinamento. Já o japonês é muito certinho, então tipo assim, eles faziam simulação de várias coisas já há meses, né, para receber, para preparar para as Olimpíadas. Já a Michelle Amaral, brasileira que mora em Hirata, uma cidade que fica no interior do Japão, tem uma visão diferente sobre como os japoneses e os estrangeiros que moram no país estão lidando com os Jogos Olímpicos. Uma hora vai fugir de controle, porque eles realmente eles esperam, né? Os japoneses esperam que os estrangeiros vão chegar aqui no Japão e vão seguir 100% das regras deles, assim, e não é bem assim. Pô, eles têm anos de experiência com isso daí já, de estrangeiros que, mano, tem coisas assim que a gente olha deles assim e fala, eu nunca iria fazer um negócio desse, sabe? E é lógico que os atletas vão chegar aqui também e, não é bem assim, sabe? Não tem como você controlar pessoas, tipo, sei lá, não sei, eu acho que vai ser um caos. Agora, para acompanhar como está a vacinação e a pandemia aqui em Santa Catarina e também saber mais sobre os Jogos Olímpicos, acompanhe o NSC Total. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui no YouTube, deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar para os seus amigos. Vai que mais alguém está com essas dúvidas. Até mais! Nossa SC faz como ninguém faz.